Silas Malafaia voltou a dar um daqueles seus chiliques homéricos tradicionais, também com as tradicionais oscilações de voz. Algo bastante típico de alguém da idade dele, né, que começa a ter a queda dos níveis de progesterona e também de estrógeno. O que está acontecendo com Malafaia é chiliques com José Dirceu e com as condenações de Bolsonaro no TSE, fazendo comparações esdrúxulas da Lava Jato com o caso do Bolsonaro. Silas Malafaia, no meu entendimento, ele tá morrendo de medo. Por isso que ele está ficando com a vozinha fininha, porque Malafaia corre o risco de ser preso por sonegação fiscal. Mas que fixação que ele tem, né? Com o Alexandre de Moraes, que ele fala ditador de toga, eu acho que ele sonha com a toga. Mas qual a sua opinião sobre isso? Por que o Malafaia tá tendo tanta oscilação de voz? E por que ele tá tão chilicoso assim? Qual é o interesse dele? É medo? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Silas Malafaia é muito bom nós sempre recordarmos os motivos que, na minha opinião, o fazem ficar atacando tanto assim o STF principalmente. Malafaia tem medo de ser preso. Ele deve muitos milhões em impostos, tanto ele quanto as empresas, as editoras que ele possui. E você sabe muito bem que dever imposto no Brasil não é uma coisa muito legal, porque isso dá prisão. Então o que o Malafaia já está tentando argumentar? Ele já cria uma narrativa para alegar que ele também é um perseguido. Porque como que ele vai defender, ou se defender, perante ali os seus fiéis, com uma prisão por sonegação fiscal? Não tem jeito, vai aparecer lá o fisco, cara, você está devendo tantos milhões em impostos, você não pagou, você vai ser preso. Ele vai ser visto como sonegador? Qual a linha de argumentação que ele pode adotar? É muito difícil. Então ele fica atacando o STF, atacando o TSE, usando o Bolsonaro como desculpa e pretexto para poder falar que ele está defendendo o Bolsonaro e por isso que ele está sendo preso. Estão tentando silenciá-lo, né? Porque o que ele silenciou foi o cartão dele para pagar os impostos devidos, mas ele não paga. Por isso que eu vejo que essa é o grande objetivo de Malafaia é tentar criar uma narrativa que ele é um perseguido para quando os agentes fortões da Polícia Federal forem lá bater na porta dele para prendê-lo por conta de não pagamento fiscal. E aí ele fez mais um vídeo todo chilicoso com aquelas oscilações, sabe, de voz dele. Eu vejo que ele tá com problemas hormonais, o Silas Malafaia, mas isso a gente deixa para alguém que entende muito mais do que eu. Inclusive, eu não sei se o Malafaia, ele procura o urologista, ele deveria, né? Enfim, isso aí é também outra história, não quero saber sobre a próstata de Silas Malafaia. Passe longe a próstata de Silas Malafaia, mas ele fez uma comparação muito esdrúxula entre os casos da Lava Jato e as absolvições do Lula, do José Dirceu recentemente e do Marcelo Odebrecht. O Malafaia estava revoltadoso com a absolvição do José Dirceu. O lance é o seguinte, não há similaridade entre os casos. Porque os casos da Lava Jato são diferentes do que aconteceu com o Bolsonaro. Até mesmo em tribunais diferentes foram julgados. O caso da Lava Jato foi no STF. As condenações do Bolsonaro até o momento foram no TSE. E o que aconteceu com o José Dirceu não foi uma absolvição. Por conta da idade e de outras questões, que não vale a pena nós alongarmos aqui no vídeo, o José Dirceu não foi absolvido. Ele foi livrado de cumprir a pena. Só isso. E o caso do Marcelo Odebrecht é outra coisa, envolve as provas da Lava Jato. Ninguém mandou o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol atuarem na ilegalidade. Isso provocou um efeito cascata que vai anular todas as condenações da Lava Jato. Quem era culpado e quem era inocente, todo mundo vai ser absolvido. E esse não foi o primeiro discurso chilicoso do Silas Malafaia. Quando o Zé Dirceu fez um discurso lá na Câmara dos Deputados, o Silas Malafaia ficou todo chilicoso também, babou, suou. Pelo menos nesse chilique ele não ficou suado. Talvez ele estivesse com uma camiseta por baixo, né? Uma camiseta daquelas insiders, segunda pele. Esse era o momento de fazer aqui um jabá, mas eu não recebo para fazer, então não vou fazer. E aí, ele sempre gosta de fazer ilações a respeito do Dias Toffoli, que estaria junto com o José Dirceu para absolver as condenações do PT. Sempre aquela mesma história de levantar teorias da conspiração, de criar complôs, onde não existe. Usando uma estratégia para confundir a população. Porque ele começa a soltar um monte de frase desconexa, trazendo casos para confundir e turvar
o entendimento da população. Aí ele fala, o Lula foi condenado na Lava Jato, aí foi para a segunda instância, foi condenado, aí depois foi para outro lugar e foi condenado, aí o STF condenou, aí a defesa do Lula entrou com recurso que o STF derrubou, e vai saber por que o Fachin, depois em 2021, tirou as condenações do Lula da Lava Jato. Então eu vou explicar, porque o Silas Malafaia, possivelmente de má fé, porque ele sabe muito bem, eu acredito que Silas Malafaia é um homem inteligente. Se é um homem inteligente, na idade dele, ele deve fazer o exame prostático. E também ele deve entender um pouco de direito. O que acontece é o seguinte, houve um problema no julgamento do Lula na primeira instância. E quando você tem um problema em uma instância, o processo ele fica viciado. Então nas outras instâncias, as condenações precisam ser anuladas. E esse processo volta para a instância onde houve o problema. Foi isso que aconteceu no caso do Lula. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro atuaram em conluio. Atuaram de forma de combinar a condenação. Por isso que houve todo o problema do Lula e a anulação das decisões. Se o Bolsonaro depois tiver comprovado, depois de ser preso, tudo, que houve uma prova forjada da Polícia Federal com o Alexandre de Moraes, o processo dele também tem que ser anulado, igual aconteceu com o Lula. Mas o Malafaia gosta de confundir, gosta de usar essa estratégia. Esse é o lance. Só que o que a gente tem até o momento é que a estratégia da defesa do Bolsonaro no TSE para reverter a cassação dos direitos políticos deu errado. Foi uma estratégia falha, segundo a Carolina Brígido do UOL, em contato com alguns ministros do TSE. O Walter Mairovich do UOL criticou essa reportagem. Não criticando a jornalista Carolina Brígido, mas criticando essa fofoca que os ministros do TSE fizeram para ela. Ficar discutindo estratégias de defesa, falando que a defesa do Bolsonaro errou no TSE, de fato foi de muito mau tom. Mas por que a defesa do Bolsonaro errou? Porque a defesa precisava ter mantido o processo no TSE. Até que a composição do tribunal ficasse menos hostil ao Bolsonaro. E como eles poderiam fazer isso? Interpelando recurso, embargos de declaração, empurrando com a barriga. Para tentar como eu posso dizer, recorrer e depois recuperar os direitos políticos do Bolsonaro nas múltiplas condenações que ele tem no tribunal. O Malafaia fez o vídeo dele, todo chilicoso, esse mais recente, pressionando o STF a absolver o Bolsonaro nas condenações da cassação política. Porque, como nós vimos, a estratégia já foi pro vinagre. E o Bolsonaro precisa recuperar os direitos políticos dele, o que ficou muito difícil, segundo a informação da Carolina Brígido, porque ele espera que com os direitos políticos dele recuperados, ele possa se colocar como bastião da direita para disputar 2026. Porque a chance que o Bolsonaro tem hoje para tentar não ser preso ou para reduzir a pena é falar que o STF está tirando o principal candidato da direita da disputa contra o Lula, porque ele é a síntese da direita. Por isso que o Malafaia fala que o STF está virando um Supremo Tribunal político, que o julgamento do Bolsonaro é um julgamento político e não um julgamento isento. Esse é todo o objetivo. Que o Malafaia usa muito bem essa história do Bolsonaro para que ele também possa se proteger de lá na frente quando ele for condenado por sonegação fiscal. E tá demorando essa condenação do Malafaia, né? Que demoro? Será que é medo? Sei por quê. É medo dele ficar suando e babando em cima dos outros detentos? Coloca ele numa solitária que tá ótimo.